paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD Comentada Online. Vou fazer uma oração para darmos início a essa aula. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui ministrando esta aula. Te peço que ilumine a minha mente para que eu possa ensinar a Tua palavra de acordo com as verdades que estão escritas nela, Pai. Também peço que ilumine a mente daqueles que vão estar, Senhor, acompanhando esta aula, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para que eles possam compreender, Senhor, o que vai ser ministrado aqui, o que vai ser ensinado. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos aí na lição de número 8. Vamos tratar sobre como vencer as oposições à obra de Deus. Eu quero lembrar também, para que você possa aí se inscrever no nosso canal, clicar no sininho de notificações, curtir, compartilhar. Se você também está assistindo pelo meu Facebook, você também pode curtir minha página. Assim você fica ciente das novas publicações, tá bom? Então nós vamos dar aí prosseguimento à nossa aula de hoje. Nós temos aí o nosso texto áureo que está dizendo o seguinte: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo de número 37. A verdade prática desta lição diz o seguinte: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Infelizmente, existe uma ideia errônea, nesse caso, em relação a pensar que ser um vencedor é não passar por lutas, tribulações. Eu vou até falar sobre isso no decorrer da aula, mas a questão da verdadeira vitória é nós conseguirmos realmente passar, transpor os obstáculos que nós vamos encontrando através da nossa fé em Cristo Jesus. Então essa é a nossa diferença, porque aqui nessa vida nós vamos ter problemas, vamos ter lutas, vamos ter dificuldades. Mas o que faz diferença entre nós e aqueles que ainda não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador é a nossa confiança nas promessas de Deus, que estão baseadas, que está descrita em sua palavra e vai falar da vida eterna. Então nós sabemos que ainda que passamos por dificuldades aqui nessa vida, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, tá bom? Vamos dar prosseguimento aí. Leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 8 a 20, e na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, e capítulo 5, versículo 5. Tá? Objetivos específicos. Primeiro, ressaltar que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Segundo, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E terceiro, destacar quais as armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Eu tenho falado que o livro de Neemias é um manual de liderança cristã, mas ele também serve para todo crente que entra na obra de Deus, está fazendo a obra de Deus e precisa ter o entendimento que vai encontrar dificuldade. Então, nessa lição, nós vamos estudar como vencer as oposições à obra de Deus. Inclusive, eu já apresentei aqui em algumas aulas, eu tenho o livreto Neemias, os desafios para realizarmos uma grande obra para Deus, e dentro disso, é dentro dessa visão, é dentro dessa perspectiva que eu falo sobre esse assunto. Porque tem muitos cristãos que eles não conseguem entender que vão passar por oposição, vão passar por rejeição, vão passar por perseguição. Então, no livro de Neemias, vão passar por calúnias, mentira, toda essa lição vai tratar disso. Então, esse livro de Neemias ele vai demonstrar para nós como nos comportarmos, como vencer, que atitude devemos ter. Porque Neemias teve atitudes no qual foram agradáveis a Deus e nós podemos seguir essas atitudes. É claro que as situações podem ser diferentes, mas os princípios descritos no livro de Neemias eles podem ser aplicados para os dias atuais. Então isso é importante termos na nossa mente para podermos seguir em frente na obra do Senhor.
Vamos prosseguir aqui. Introdução. Na lição 7, que foi a lição passada, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Eles não queriam essa construção. Como se não bastasse os problemas externos, Neemias ainda teve a incumbência de incutir ânimo no povo. Já havia os problemas externos, a resistência dos samaritanos. Agora Neemias tem que tratar de incutir ânimo, levando-o a trabalhar empenhadamente em prol da obra de Deus. Porque eles tinham uma obra a realizar, a construção dos muros. Havia os ataques externos, mas havia também problemas internos. Nos dias atuais, carecemos de obreiros dedicados que, mesmo sabendo que a batalha é constante, ainda assim não recuam, mas trabalham com esmero para que a obra de Deus seja realizada. Às vezes nós encontramos pessoas que parece que eles pensam que a obra de Deus vai ser feita com a maior facilidade. E aí, quando encontram algum problema, eles querem recuar. Não, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar obstáculos, mas em nome de Jesus nós vamos vencer, nós vamos passar. Então é por isso que o obreiro, aquele que está ocupando o ministério, realmente ele tem que ter um chamado de Deus, feito por Deus, não por ele. Não é ele cismar, eu tenho vontade de ser, eu quero ser. Não, ele precisa ser chamado por Deus, porque quando ele é chamado por Deus, Deus o equipa. E Deus equipando esse obreiro, ele vai poder, em nome de Jesus, não é em nome dele, é em nome de Jesus, resistir e transpor os obstáculos que vão se levantar, nesse caso, tá bom? Nessa lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas de seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Essa aula apresenta o conceito de batalha espiritual, e nós vamos entender por quê. E podemos ver a importância do preparo espiritual e quais as armas a igreja dispõe para vencer as adversidades que surgem para impedir o crescimento e o bom funcionamento da obra de Deus. Então, há uma batalha espiritual descrita nesta lição. Por quê? Porque Neemias estava enfrentando inimigos e esses inimigos, na verdade, eles estavam ali influenciados por quem? Por Satanás. Toda oposição à obra de Deus parte primeiro das forças malignas. E elas usam quem? Os seres humanos. As pessoas que vão dar brecha, as pessoas que vão dar lugar, melhor dizendo, para que ele possa operar, para que ele possa atuar. Então, nós temos que ter isso em mente. Quando encontramos oposições na obra de Deus, precisamos saber que, querendo ou não, por trás daquilo tudo que ali está hostes malignas, está Satanás, estão os demônios lutando de alguma forma, influenciando, entendeu? Com seus dardos inflamados, a vida de alguém para poder tentar se opor para que a obra de Deus não seja realizada. Tópico 1. Qual a procedência desses ataques? Então vamos aprender de onde surgem esses ataques. Subtópico 1. A Bíblia revela a verdadeira força por detrás destes ataques. Ela diz, não temos que lutar contra carne e sangue. Aqui está falando o quê? Contra o ser humano. Carne e sangue, nesse texto, está mostrando a parte do ser humano. Mas, em contrapartida, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Nós estamos estudando a edição especial, mas algumas igrejas, nesta lição nós estamos falando da edição especial, que está tratando de Neemias, Esdras, enfim. Mas no segundo trimestre foi ministrada a carta aos Efésios, que nós temos aqui, ó, carta aos Efésios. E na última lição vai ser tratado sobre a batalha espiritual, tá? A batalha espiritual e as armas do crente. Então já tem gravado, inclusive, no meu canal do YouTube, essa lição. Nós vamos chegar até ela. Algumas igrejas estão ministrando, repetindo essa revista e vai chegar na 13ª lição. Mas é só para você saber que vai ter um entendimento melhor ainda do que vai ser falado aqui hoje sobre batalha espiritual, porque nós temos já gravado, eu já tenho no meu canal gravado, essa lição falando sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Tá? Então, prosseguindo aqui. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos
visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Muitas pessoas ficam ofendidas quando se lê uma coisa dessa. Fala, mas que história é essa? Eu sou apenas instrumento dos demônios. Mas veja bem, existem dois lados. Existe a questão de Deus e existe a questão de Satanás, que é um demônio, o principal dos demônios, os demônios. Então, nós temos que estar em um dos lados. Quando nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos resistindo o diabo. Quando nós estamos desobedecendo a Deus, nós estamos sendo instrumento do adversário. Por quê? Porque nós estamos trabalhando em prol do propósito dele. Então, uma vez que eu comece a fazer aquilo que é contra as coisas de Deus, eu vou estar sendo um instrumento do adversário. Qualquer ser humano, qualquer cristão, ele pode, em determinado momento da sua vida, dar lugar ao inimigo da sua alma. Pedro mesmo, Jesus teve que repreender Satanás que estava ali usando a sua boca. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus sabia que o que estava falando, influenciando a fala de Pedro naquele momento, era o inimigo. Então, nós temos que ter cuidado para não sermos instrumento dos demônios. Ou seja, trabalhar dentro do propósito deles. Quando há divisão, facção, inimizade, mentiras, porfia, inveja, tudo isso são obras da carne, no qual é o propósito de Satanás que nós viemos praticar elas. Para quê? Para desagradarmos a Deus, para vivermos longe de Deus. Então não podemos ser instrumento dos demônios, os quais nos atacam, desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá. Ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, quando fala adversário de Deus, é no sentido dele se opor às coisas de Deus. Não existe um adversário à altura de Deus. Não existe uma luta entre o bem e o mal, como muitos fantasiam. Tipo, de um lado está Deus, de outro lado está Satanás. E vamos ver quem vai vencer. Não existe isso. Deus é criador, Satanás é criatura. Entendeu? Eu costumo dizer que seria, de forma figurada, a luta do elefante contra a formiga. Entendeu? Pisou, acabou. Não tem mais nada a se fazer. Não tem nenhuma chance. Satanás não tem nenhuma chance contra Deus. Agora, ele se levanta e se opõe contra a obra de Deus. Ele se opõe contra aqueles que estão fazendo a obra de Deus. E quem são aqueles que estão fazendo a obra de Deus? Os seus servos. Então nós, a partir desse momento, passamos a ter que travar uma luta contra eles, contra os demônios. Por quê? Porque eles se opõem à obra de Deus. Não é que nós somos caçadores de demônio, como a gente vê às vezes na internet, alguma imagem dizendo que alguém é o caçador de demônio, uma coisa sem maturidade, sem sabedoria, sem base bíblica. Não é, é que o próprio Satanás e os demônios, eles se opõem à obra de Deus e nós temos que resistir. Paulo vai falar muito claro sobre isso no capítulo 6, versículo 10, a partir do versículo 10 na carta aos Efésios. Nós temos que resistir. Então, o simples fato de estar fazendo a obra de Deus, nós já estamos lutando contra as hostes malignas. Por quê? Porque eles se opõem, eles não querem que a obra de Deus seja realizada. Isso é importante dizer aqui. Então, prosseguindo, é um erro nos voltarmos contra as pessoas que se opõem a nós na obra de Deus em um combate pessoal. Levar para o lado pessoal. Por detrás de toda oposição à obra de Deus estão forças malignas. Por isso, precisamos ter esse entendimento para saber de fato contra quem estamos lutando, porque tem determinados momentos que nós esquecemos que por trás daquela resistência existe uma obra maligna, existe uma força maligna. Aí nós começamos a lutar contra pessoas. E aí nós começamos a fazer a vontade do diabo, porque ele quer colocar um contra o outro. Nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra as hostes malignas que influenciam as pessoas. É por isso que nós precisamos usar armas espirituais. Não adianta ficar batendo boca, não adianta ter atitude errada, porque isso não vai funcionar. As potestades malignas nos observam, procuram explorar nossas fraquezas carnais e assim usam isso para colocar um contra o outro e fazer com que a obra de Deus não seja realizada. Quero aqui dar um exemplo claro sobre isso. Então eu vou dar um exemplo aqui sobre como isso pode acontecer.
Digamos que o pastor da igreja levante alguém para realizar determinado trabalho na igreja. É preciso fazer um trabalho e o pastor chama alguém para realizar esse trabalho. Muito bem. Agora o inimigo procura alguém que tem a fraqueza chamada ciúme. Uma delas, tá? Estou dando aqui apenas um exemplo. Sabemos que o ciúme é uma obra da carne, da antiga natureza pecaminosa. Uma vez encontrando alguém assim, ele lança seus dardos inflamados com pensamentos do tipo: pense bem nisso, esse lugar deveria ser seu e você já está aqui há muito tempo. O pastor coloca alguém para fazer determinada obra numa posição e o inimigo encontra no meio daquele povo que ali está alguém que dá lugar ao ciúme e ele começa a influenciar com seus dardos, lançando até mesmo pensamentos, para que ele possa pensar que o lugar deveria ser dele. Muito bem. Uma vez a pessoa cedendo à tentação, porque ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação, ela passa a se declarar como inimiga da pessoa que o pastor levantou. Por outro lado, o mesmo inimigo lança outros dardos na pessoa que o pastor levantou do tipo: não é justo essa perseguição a você. Afinal de contas, você não fez nada de errado e está fazendo a obra de Deus. Aí começa a colocar um sentimento de se vitimizar, como se fosse uma pessoa que está passando por coisas que não merece passar. Olha onde isso vai dar. Uma vez que essa pessoa aceite essa ideia, começará a sentir-se como uma vítima e entrará no combate contra outra pessoa. Pronto, o combate está armado. A luta está montada. Agora começa os dois a lutar um contra o outro. E Satanás está ali assistindo. Ele influencia e agora ele vai estar ali assistindo como um espectador. Veja bem, o cenário da luta está armado e agora, ao invés de trabalharem para o crescimento do reino, tudo que irão fazer será lutar um contra o outro e usarem a obra de Deus como desculpa para... Eu estou fazendo a obra de Deus, ele está atrapalhando, então eu estou colocando ele no lugar dele. E assim a coisa começa a virar uma luta. Jesus diz que o reino dividido não subsistirá. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Ele coloca ciúme. Às vezes tem alguém que louva na igreja, aí chega alguém que louva também, aí a pessoa que lá está tem ela como uma adversária, como uma opositora, como alguém que foi lá roubar o lugar dela, sendo que nós temos que trabalhar na mesma obra. Que agradável, irmão, se tinha uma pessoa para estar ali louvando, agora tem uma segunda. Às vezes aquela que estava sempre não pode, tem a outra também. A obra de Deus precisa ser realizada. E assim não só na parte do louvor, às vezes na parte da pregação, na parte do ensino, professor de escola bíblica dominical, uma série de ministérios que Deus chama e quando alguém encontra alguém que também faz, começa a ter aquela pessoa como uma inimiga. Ela não fez nada. O único problema é que ela também tem um ministério parecido com o que a pessoa tem. Então, nós não podemos ceder a essas coisas, tá? Nós não podemos ceder a essas coisas. Subtópico 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? O que a Bíblia ensina? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. O que tem nessa armadura? Então, o que tem nessa armadura? Vamos lá. Efésios 6, 14 a 17, na Almeida Revista Corrigida, diz o seguinte: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, a primeira coisa que tem nessa armadura é estar com os lombos cingidos com a verdade. O cristão, ele anda na verdade. O oposto da verdade é a mentira. Antigamente, nós andávamos na mentira. Hoje, nós precisamos andar na verdade. Vestida a couraça da justiça. Cristo Jesus nos justifica de nossos pecados. Fomos justificados através da sua morte. E por isso temos paz com Deus. Uma vez justificados, também precisamos andar em justiça. Não podemos mais andar nas práticas das velhas obras, da nossa velha natureza.
Versículo 15, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Agora a gente leva esse evangelho, nós pregamos esse evangelho com o nosso testemunho, com o que falamos. Enfim, nós levamos também a paz. Não estamos ali vivendo uma vida de conflito. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Sobretudo o escudo da fé. Por quê? Porque nós precisamos de confiança em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, porque o inimigo vira e mexe está dizendo, você não vai conseguir, você já perdeu, você é um derrotado. Agora não adianta também ficar declarando, eu determino que eu sou vencedor, eu declaro que eu sou vencedor, só da boca para fora. Você precisa tomar posse dessa palavra em relação a viver uma vida de obediência a Deus. Quantas pessoas estão sendo ensinadas, eu declaro que eu sou vencedor, eu determino que eu sou vencedor, tá bom, mas e a obediência a Deus? Não tem. Então vai perder. Na verdade, não vai perder, já está perdendo, porque o inimigo está avançando, porque quando eu desobedeço a Deus, eu passo para o lado do adversário. Quando eu vivo uma vida na prática do pecado, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a mim mesmo. E é isso que Satanás quer, porque quando eu sirvo a mim mesmo, eu desobedeço ao Senhor e eu agrado Satanás. Escudo da fé. Então nós vamos apagar os dados inflamados do maligno com a nossa confiança em Deus. Nós não vamos aceitar aquilo que ele vai lançar sobre a nossa mente. Entendeu? As propostas que ele vai fazer. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação, quer dizer, a segurança, saber que nós somos salvos em Cristo Jesus. E a espada do Espírito. Coisa que tem sido negligenciada por muito crente. Veja, várias armas na armadura é de defesa. A arma de ataque e também de defesa é a palavra de Deus. Mas cadê a palavra? Cadê o ensino da palavra? Cadê o estudo da palavra? Cadê a meditação na palavra de Deus? Quantas coisas estão acontecendo no meio cristão que nós estamos vendo que não tem base bíblica? Isso demonstra claramente a falta de quê? De conhecimento bíblico, a falta de estudar a palavra de Deus, de aprender sobre a palavra de Deus. Queremos participar de vários eventos, mas dificilmente queremos estar numa escola bíblica dominical, dificilmente queremos estar num culto de ensino da palavra, onde muitas igrejas nem têm mais esse culto de ensino da palavra. Queremos fazer congresso de tudo quanto é coisa, menos congresso de ensino da palavra. E o povo, com isso, está cada vez mais ignorante acerca das verdades das Escrituras. E eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, tá? Louvado seja o nome santo do Senhor. Para que possais, uma vez que nós estamos revestidos com essa armadura, para que possais o quê? Resistir no dia mau, no dia do ataque. Tendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6,13. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer. Por quê? Porque Satanás ele vai se opor, ele vai lutar contra, ele vai se levantar. Ele não quer que a obra de Deus seja realizada, tá? Tiago 4,7, na Almeida Revista Corrigida, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aqui eu preciso explicar uma coisa. É impressionante como muitos cristãos inventam métodos humanos para vencer o diabo sem nenhum sucesso, enquanto a Bíblia é bem clara ao dizer, preste atenção nisso aqui, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se o diabo se opõe à obra de Deus, preste atenção nisso. Quando eu me sujeito a Deus, ou seja, eu obedeço, isso quer dizer, lhe obedeço em tudo, eu automaticamente estou resistindo ao diabo. O simples fato de eu obedecer a Deus, eu já estou resistindo ao diabo. Porque a função do diabo é me tentar para que eu venha desobedecer a Deus. Se a missão do diabo é me tentar, dele, dos seus liderados, é me tentar para que eu desobedeça a Deus, eu estou obedecendo a Deus, isso quer dizer que eu estou o quê? Resistindo ao diabo. Vamos prosseguir. Eu automaticamente estou resistindo ao diabo, pois o papel dele é me fazer desobedecer a Deus. Quem se sujeita a Deus está resistindo ao diabo. Quem não se sujeita a Deus está dando lugar ao diabo, ou seja, fazendo a sua vontade. Não tem meio termo.
Não tem campo neutro. Ou bem eu estou obedecendo a Deus e fazendo a vontade de Deus, ou bem eu estou desobedecendo a Deus e fazendo a vontade do diabo. Quando eu faço a minha vontade, quando eu satisfaço os meus desejos, eu estou agradando ao diabo. Porque a vontade do diabo é que eu me agrade aos meus próprios desejos para que eu possa estar fazendo o quê? Desobedecendo a Deus. Ele quer que eu satisfaça os meus desejos, porque ele sabe que eu satisfazendo os meus desejos carnais, eu vou estar desobedecendo a Deus. E ao desobedecer a Deus, eu estou dando lugar ao diabo. Mas quando eu me volto a obedecer a Deus, peço a Ele força, me coloco de joelho dobrado, começo a ler nas Escrituras, vendo aquilo que é agradável ao Senhor, começo a pedir a Ele em oração, me ajuda, Senhor, a cumprir a Tua palavra, a andar de acordo com aquilo que o Senhor determinou, através da ação do Teu Espírito Santo. Aí eu começo a resistir o diabo. Porque eu não estou fazendo a vontade do inimigo. E a vontade do inimigo é que eu satisfaça os meus próprios desejos. Engana-se as pessoas que pensam que o diabo vai se apresentar no sentido de dizer assim, vem cá me adorar, no sentido assim, vem se prostrar diante de mim. De uma forma assim, como apresentou-se para Cristo, né? Se prostrares e me adorares. Não. O diabo nos vence quando nós nos adoramos a nós mesmos. Basta que eu me adore. Basta que eu satisfaça os meus desejos. Basta que eu me sinta coitadinho e diga assim, eu não mereço passar por isso, então eu tenho direito disso, e disso, e disso, e disso. Pronto. Comecei a desobedecer a Deus. Porque aquele que vem até a Cristo precisa estar pronto a renunciar aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Jesus disse certa feita, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Viver com Cristo é viver de renúncia. Subtópico 3. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é o quê? A fé. A Bíblia diz, quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5,5. Por isso a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas 3, 2 e 5. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque se nós perdemos a nossa fé, nós estamos perdendo a nossa confiança em Deus. Então nós desistimos de estar fazendo a vontade dele. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. E justamente por isso, Hebreus 11, 6. Devemos não temer, mas crer somente. Marcos 5, 38. Não dê lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 2. Lembre-se, quando eu obedeço a Deus, eu não dou lugar ao diabo. Quando eu desobedeço a Deus, eu estou dando lugar ao diabo, porque o propósito do diabo é que eu desobedeça a Deus. E se eu estou cumprindo o desobedecer a Deus, eu estou, querendo ou não, dando lugar ao diabo. E eu estou falando aqui de viver uma vida na prática do pecado. Quando eu peco, é porque a minha natureza, eu ainda tenho a natureza pecaminosa. É impossível que eu não peque. Mas viver na prática do pecado é viver dando lugar para o diabo. A fé que vence o mundo é uma fé que vê as realidades externas, que experimenta o poder de Deus e que ama a Cristo de tal maneira que os prazeres pecaminosos, os valores seculares, o proceder ímpio e o materialismo egoísta não somente perdem sua atração para nós, como também temos por eles repugnância, aversão e antipatia. O que está sendo dito aqui é que quando eu creio em Cristo, quando eu entendo de fato o que é ser um cristão, eu não vou ficar sendo atraído por essas coisas. Porque essas coisas vão passar. E a minha visão está na promessa de Deus, vida eterna. E a minha visão está no propósito de Deus também, trabalhar no reino para que vidas possam também ter conhecimento de Cristo e possam estar lá também. Então, esse é o propósito meu de vida. Trabalhar no reino de Deus. Eu não deixo de viver minha vida aqui nessa terra, mas eu não vivo atraído pelas coisas desta terra como as pessoas que não têm Cristo. Eu vivo uma vida olhando para o futuro, vida eterna, vida eterna.
e trabalhando também no reino de Deus para ver outras vidas também poderem herdar a vida eterna. Terem conhecimento de Cristo, assim como pela bondade de Deus eu cheguei a ter conhecimento de Cristo. Subtópico 4. Nessa luta as armas devem ser espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, tá? Os demônios. Armas carnais não atingem demônios. Não atingem demônios. As armas espirituais, sim. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Aqui é confirmado o que foi dito no subtópico de número 1. Quando lutamos contra pessoas não enxergando o verdadeiro inimigo, estamos fazendo a vontade do diabo. Muitas pessoas se ofendem quando é dito que elas estão dando lugar ao diabo, mas qualquer pessoa pode dar lugar ao diabo, basta apenas deixar de obedecer a Deus. Estamos batendo nessa tecla direto, né? A igreja de nossos dias é frequentemente tentada a enfrentar o desafio do mundo por meios carnais, com as armas mundanas. Então a igreja ela é tentada. Vamos resolver o problema. Como é que a gente vai resolver o problema? Armas carnais. Preste atenção nisso aqui, ó. Armas mundanas, que é o quê? Sabedoria humana, filosofia. E aqui nós não estamos condenando a filosofia, a boa filosofia, mas ela não é suficiente, ela não é eficaz para poder combater as hostes malignas. Não tem como fazer isso. Então a igreja não pode enfrentar a tentação vencendo ela com sabedoria humana, com filosofia, com psicologia humanista, de forma nenhuma. A psicologia tem seu papel na parte da humanidade, mas ela não serve para vencer tentação, tá? Atrações emocionantes, atividade nas igrejas centradas em passatempo, que é o que muito se tem, evangelho da autoajuda, mensagens triunfalistas e etc. Nada disso vence tentação. Não adianta ir para lá e ensinar, irmão, basta você determinar. Determina que você vai vencer, que você vai vencer. Não vai vencer. É simples assim. Não vai vencer. Sabe por quê? Porque determinação não vence tentação. O que vai vencer a tentação é nos voltarmos a obedecer a palavra do Senhor, a pedir ao Senhor que nos encha a cada dia com o seu Espírito Santo, que nos dê poder para poder dizer não às tentações. Mas determinação humana, puramente humana, pastor, mas eu não preciso ter a vontade para vencer a tentação? Sim, mas ela tem que estar unida à arma espiritual. Ou seja, dependendo de Cristo, dependendo de Deus. Se eu depender das minhas forças, eu vou naufragar, eu vou fracassar, eu vou ser vencido, porque a minha natureza pecaminosa ela vai me dominar. Eu não vou conseguir obedecer a Deus se não for por meio da graça dele, usando a ação do seu Espírito Santo na minha vida. Eu não venço, eu não tenho como vencer. Em mim não há nada bom, a não ser que o Espírito de Deus produza isso na minha vida, através da minha vida. Então eu preciso ter isso em mente, eu preciso entender isso. Senão, eu vou ser vencido, tá? Com muita frequência, essas coisas servem hoje como substituta das práticas básicas do Novo Testamento. A oração, aí eles colocam psicologia humanista, filosofia, sabedoria humana, evangelho da autoajuda, mensagens triunfalistas, pragmatismo, enfim. Estão ali secularizando a igreja e substituindo isso, tirando a oração fervente, a fidelidade incondicional à palavra de Deus e a proclamação fervorosa do evangelho com poder. Aí se reclama, se fala, cadê o poder? Não estamos vendo mais Deus operar como operava no passado. Mas nós estamos nos distanciando da presença de Deus. Estamos vivendo um evangelho, muitas vezes, que não é o evangelho da Bíblia. Não é o evangelho das Escrituras. Estamos diluindo o evangelho, mercadejando. Vai falar sobre a palavra mercadejar, tem a ver com diluir. Estamos diluindo o evangelho, colocando coisas no evangelho que não fazem parte do evangelho, para dar uma ajudinha para Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Tais armas, porém, não trarão um reavivamento
no Espírito Santo, porque não tem nenhuma possibilidade de destruir as fortalezas do pecado. Livrar-nos do poder de Satanás e desfazer as paixões malignas que propagam no mundo de hoje. Então, se eu usar essas coisas, psicologia humanista, filosofia, sabedoria humana, evangelho da autoajuda, mensagens triunfalistas, nada disso vai me dar condição de vencer, entendeu? Os ataques do adversário, a tentação, nada disso vai me fazer vencer, tá? Se usarmos as armas do mundo, apenas secularizaremos a igreja e privaremos das armas da fé, da justiça e do poder do Espírito Santo. Tragicamente, isso resultará em uma igreja ser vencida pelos poderes das trevas e as suas famílias serem dominadas e manipuladas pelas forças do mal que agem no mundo. Contra hostes malignas se usam armas espirituais. Se usarmos armas carnais, seremos dominados, seremos vencidos. Não estaremos cumprindo a vontade de Deus. Deus quer que nós usemos armas espirituais. Por quê? Porque a batalha é espiritual. Ainda que esteja alguém se levantando contra nós, humanamente falando, por trás desse levante tem sempre o adversário de nossa alma que ali está influenciando para que aquilo seja realizado. Então a nossa arma não pode ser carnal. Eu não posso começar a debater contra a pessoa. Eu vou precisar começar a orar. Eu vou precisar começar a vigiar. Eu vou precisar começar a pedir a Deus que me revista para poder não ceder à tentação. Porque senão eu sou afrontado, eu vou afrontar. Eu sou caluniado, eu vou caluniar. Falam mentira de mim, eu vou falar mentira dos outros também. E aí eu entro na luta carnal e estou sendo vencido. E a obra de Deus sofre. Então eu preciso entender como vencer as oposições à obra de Deus. De que forma? Armas espirituais. Muito bem. Prosseguindo aqui. Síntese do tópico 1. A nossa luta é, antes de tudo, espiritual. O inimigo visível são meramente instrumentos dos demônios. E aqui o comentarista não está dizendo que essas pessoas estão possuídas pelos demônios, mas a influência dos demônios está prevalecendo em quem se opõe à obra de Deus, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Se usarmos armas carnais, estamos lutando contra pessoas, porque elas não têm efeito nenhum contra as hostes malignas, e eu preciso ter isso em mente. Aproveitando aí, eu convido a você para poder se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, tá bom? Assine aí o sininho das notificações e também curta o vídeo, compartilhe. Se você estiver na página do Facebook assistindo, você também pode curtir a nossa página. Vamos prosseguir aqui, continuar aqui com o próximo tópico para a glória de Deus. Tópico 2, o inimigo procura atingir a nossa fé. Por quê? Porque ele sabe que atingindo a nossa fé, ele vai ter um campo para poder trabalhar, porque vamos perder nossa confiança em Deus. Subtópico 1, o inimigo ataca com a arma do desprezo. Está sendo... Estamos presenciando nos nossos dias muitas informações de um evangelho que não é o evangelho da Bíblia, no qual o crente não pode passar por determinadas coisas. Porque ele é filho de Deus, porque ele é mais do que vencedor. E aí o que acontece? Quando essas coisas começam a chegar na vida do crente, ele começa a ficar frustrado, ele vai perdendo a sua fé. Mas o crente tem que estar preparado para tudo isso aqui. Então preste bem atenção em tudo isso aqui. O inimigo ataca com a arma do desprezo. É uma coisa que todo crente pode passar. Líderes, preste atenção, porque isso também vai acontecer no seu ministério. Obreiros, isso vai acontecer no seu ministério. Precisamos estar preparados para isso aqui, tá? Diziam, que fazem estes fracos judeus? Neemias 4:2. De cara as pessoas logo se ofendem. Fraco? Eu não sou fraco. E aí começaria o bate-boca. Que fazem esses fracos judeus? De fato, em nós mesmos somos fracos. Em nós mesmos.
Paulo disse, quando estou fraco, então estou forte. Ou seja, quando reconheço minha dependência de Deus, então o poder de Deus se manifesta em minha vida. Se eu achar que sozinho posso, é por isso que esse evangelho que tem sido pregado, que é estimulado, você buscar sua força interior, isso está muito enraizado dentro da teologia do coach. Buscar sua força interior é um evangelho que não é o evangelho da Bíblia. Sabe por quê? Porque o ser humano de si mesmo não tem como tirar força interior para vencer as tentações. Ele precisa da ação do Espírito Santo de Deus. Ele depende exclusivamente da ação de Deus na vida dele. Então, força interior não vence. Se fosse assim, o não cristão venceria com a força interior. E ele não vai vencer. Primeiro porque ele está morto espiritualmente, então ele não tem comunhão com Deus. E é justamente por não ter comunhão com Deus que ele não pode contar com a ação do Espírito Santo para poder lhe dar força para vencer as tentações. Então Paulo vai dizer, quando estou fraco, então eu sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. E quando está falando de inimigo aqui, é quem está o afrontando, é quem está o desprezando. Foi esta tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, número 13, 31, os israelitas recusaram-se a subir. Recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé, transmitidas por Caleb, que dizia, certamente prevaleceremos contra ela, contra a cidade. Números 13, 30. O Senhor é conosco, não o temais. Números 14, 9. Se Deus disse que seria com eles, ele seria com eles. Mas eles olharam ali o que teriam que enfrentar e eles disseram, não, nós não podemos ir. Não podemos ir. Aí nós perdemos a fé e somos vencidos. Muitas vezes o inimigo usa o desprezo para produzir em nós desânimo. Se olharmos para as nossas forças, realmente não conseguiremos. Precisamos fixar nossos olhos no Senhor. É dele que vem a nossa força. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12, na Almeida Revista Corrigida, diz, ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá, ele está aqui numa situação no qual vem uma multidão, povos se uniram para vir contra Israel. Povos que Deus havia poupado quando tirou Israel do Egito e não deu ordem para que Israel exterminasse aquele povo. E agora, esse mesmo povo, é claro que é outra geração, mas este mesmo povo vem contra Israel. E agora Josafá se vê numa situação que ele tem que recorrer a Deus. E veja bem como Josafá, ele ora ao Senhor, ele está orando. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com a forma que estamos orando nos dias atuais. As pessoas estão dando ordens para Deus na oração. Deus, eu ordeno que seja feito assim, eu ordeno que seja feito assim. Não, eu não tenho que ordenar nada. Olha como é que Josafá se dirige a Deus. Olha como Josafá, a Deus nosso. Porventura não julgarás, por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, nós não fomos contra eles, agora eles vêm contra nós. Não fará tu justiça? Aí ele continua, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá apresenta o problema para Deus. Demonstra a sua fragilidade e a do povo que ali estava no seu comando. E recorre pedindo a Deus auxílio. Mas nós não, nós estamos aprendendo a... Eu determino que isso vai mudar, eu determino que vai ser diferente. Não. Eu suplico a ti, Senhor. Olha esse problema. E aí as coisas não acontecem. E ainda tem quem ensina e dizendo assim, não aconteceu porque você não teve fé. Nós temos que aprender a orar. E aprender a esperar dentro daquilo que Deus quer fazer. Então Josafá,
ele recorre a Deus, humildemente. Se você procurar todas as orações na Bíblia, você não vai encontrar ninguém determinando, ninguém ordenando, ninguém dando ordem para Deus. Mas a igreja da atualidade faz isso, direto. E isso é desagradável a Deus. E quando eu falo a igreja da atualidade, eu estou falando de uma forma geral. É claro que não são todos. Temos que aprender a falar com Deus. Ele é o nosso Pai. E nós precisamos colocar diante dele a nossa causa. E é ele que vai resolver da forma que ele achar melhor. Mas nós queremos colocar diante dele, dando ordem para ele e dizendo para ele como deve ser feito. Se nós sabemos como deve ser feito, então por que nós não fazemos? Sabe por quê? Porque em nós não há força. E os nossos olhos precisam estar postos nele. Que o Senhor possa nos ajudar. Subtópico 2. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Primeiro desprezo, agora escárnio. Zombando. Neemias 4:3-4, Jeremias 20, versículo 7, Salmo 79:4. Jeremias 20, versículo 7, na Almeida Revista Corrigida, diz: iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei. Porque Jeremias foi chamado, agora ele está vendo o peso da responsabilidade, e aí ele está falando, agora como é que eu faço? Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio, zombaria, todo dia, cada um deles zomba de mim. Cada um deles zomba de mim. Então Jeremias se sentia o quê? Escarnecido. Tá? Trata-se de uma arma que o inimigo da obra de Deus tem usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados, ou até a revidarem, né? Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. A igreja da atualidade, ela não está acostumada com esse tipo de coisa. Está sendo criada uma mentalidade em nós sobre sermos só vencedores, sermos só vitoriosos, no sentido de não passar por nada disso. A igreja é vencedora, a igreja é vitoriosa, mas a igreja vai passar por escárnio, a igreja vai passar por desprezo, a igreja vai passar por calúnia. E se não está acontecendo isso, talvez seja porque estamos andando de acordo com a vontade do mundo. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Veja, Hebreus 11:36, Salmo 35, 15, 16, 44, 13 e 14. Hebreus 11:36, na Almeida Revista Corrigida, diz: e outros experimentaram escárnios, zombaria e açoite. Qual de nós já foi açoitado por amor ao Evangelho? Amor a Cristo? Qual de nós? Mas eles enfrentaram isso. Hoje muitos de nós dizem, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Vem aí o quarto trimestre que vai falar sobre Jó, sobre o sofrimento humano. Nós vamos aprender algumas coisas em relação à questão de estar sofrendo, e isso não tem nada a ver com Deus não nos amar. Vem aí o quarto trimestre. Já estamos começando a preparar aí a lição para poder começarmos também a gravar as próximas aulas do quarto trimestre. Vai vir, tá? Então não é porque eu estou passando por dificuldade, por algum problema, que Deus me abandonou. Então veja bem, e outros experimentaram escárnio e açoite, e até cadeias e prisões. Muitos têm experimentado em outros países. Então, veja bem, nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Mateus 20, 19, 27, 29 e 39. Mateus 20, 19, na Almeida Revista Corrigida. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. E tudo isso que Jesus preveu, aconteceu. Ele disse, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Mateus 10, 25. Isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Mateus 10, 38, 39, 16, 24 e 25. Porque, na verdade, quando Jesus diz tomai a cruz, Jesus está falando do que vem. Naquele tempo, quem carregava a cruz era quem? Era um condenado. Então, quando Jesus mostra, fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O tomar a cruz também incluía estar preparado para morrer por amor a Cristo. Ser mártir.
por causa do evangelho. E aí? Eles passaram, eles experimentaram açoites, eles experimentaram prisões. Enfim, o próprio Jesus mostra essa questão de se desprezaram, se zombaram, no caso de Cristo, se escarneceram de Cristo, vão escarnecer de nós também. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Gálatas 5:11. Eu não quero passar por isso, eu não quero passar por luta, mas isso faz parte do evangelho, é o pacote. Muitos de nós cristãos temos uma mentalidade que acompanha os heróis e vilões dos filmes e desenhos. E isso é terrível. A mentalidade do super-herói. Nos sentimos como super-heróis e achamos que ser mais que vencedores está ligado a não passar por tribulações. Na verdade, ser mais do que vencedores está ligado a passar por tudo e continuarmos na presença do Senhor. Quer ver? Romanos capítulo 8, 35 a 37 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Tudo isso o cristão passa. Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez. Paulo está falando de uma realidade da época dele e coisas que ele passou também. Ou o perigo, ou a espada. 36. Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Sujeitos a morrer também. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo está falando de ser mais do que vencedor, fazendo um contraste com tudo isso que foi dito acima. Sobre nudez, fome, perseguição, angústia, tribulação, que nada disso poderia separar o cristão do amor de Cristo. Nada disso poderia separar. Mas Paulo não está dizendo que o cristão não vai passar porque Cristo ama. Muito pelo contrário, ele está dizendo que por causa de Cristo o cristão pode passar por isso. Mas mesmo assim, se ele vai em frente, se ele continua confiando em Deus, ele é o quê? Mais do que vencedor. Subtópico 3. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Então ele trabalha com desprezo, ele trabalha com escárnio, ele trabalha mostrando, se opõe, mostrando que a obra é muito grande para fazer. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Neemias 4:2. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele, Êxodo 3:12, e que Deus seria com a sua boca, Êxodo 4:12, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas, Zacarias 4:7. Aqui o comentarista usa de forma figurada o texto de Zacarias 4:7 para mostrar, né, que as montanhas se tornaram ali em campina. Quem faz a obra é Deus, Isaías 26:12. Mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. Por quê? Porque nós dependemos de Deus, a nossa dependência é de Deus. O inimigo tentou paralisar a obra provocando desânimo interno. Neemias 4:10. Os problemas internos são os mais perigosos do que os problemas externos. Os carregadores estão sem forças e exaustos. A obra é imensa, olha, muita coisa para fazer, tá? Os escombros são muitos e a conclusão é óbvia. Óbvia é, não podemos edificar um muro, é isso que eles dizem. É no momento assim que o inimigo mais ataca. Eles sentiram que não tinham capacidade para concluir a obra. Mas a obra tinha sido determinada pelo próprio Deus. Deus tinha levantado Neemias para realizar a obra, estando na liderança daquele povo. Então a obra seria realizada sim. Muitas obras são abandonadas e deixadas de lado porque muitas vezes ela foi começada por uma iniciativa humana. Muitas vezes o nosso maior problema somos nós mesmos. Precisamos admitir que o medo e o cansaço são dois terríveis inimigos, medo e cansaço, contra os quais devemos estar preparados. Como reagimos diante de situações difíceis como essa? Estamos vendo uma obra para ser realizada, estamos vendo ali aquela grande obra para ser realizada, mas estamos vendo uma dificuldade enorme. Como é que a gente reage? Abandona, larga para lá, deixa de lado? Infelizmente, tem muitas pessoas que, quando encontram obstáculos na sua vida, abandonam aquilo para lá. Enquanto as coisas estão indo, elas prosseguem. Encontrou um obstáculo? Abandona, larga para lá.
Tem pessoas que se comportam assim, inclusive, em relação a congregar em igrejas. Enquanto as coisas estão favoráveis a ela, ela está ali. Acontece uma coisa que ela acha que não está correto, ela vai embora. Aí vai para outro lugar, fica um tempo, daqui a pouco vai embora. Vai para outro lugar, vai embora. Isso não pode ser feito assim. Ela não pode viver saindo de igreja pelo simples fato das coisas se levantarem, ela achar que alguma coisa está muito além das suas possibilidades. Agora eu vou embora. Não. Deus mandou embora. A obra com você terminou. Deus está te enviando para um outro lugar. Tudo isso precisa ser pensado. Subtópico 4. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Olha quanta coisa. Desprezo, escárnio, tenta nos fazer olhar para a imensidade da obra. Agora, boatos e mentiras. Os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Caluniaram Neemias. Neemias 2:19, 6, 5 e 6. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Quer dizer, um líder que estava pensando em ser rei e nós estamos trabalhando junto com ele, o imperador, o império vai mandar alguém aqui e vai fazer juízo contra Neemias e contra nós que estamos junto com eles. Então eles queriam o quê? Dissipar o trabalho, acabar com a obra. Neemias respondeu, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Neemias 6:8. Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Ou seja, alguém falando mal, alguém falando bem, mas precisa ter uma conduta digna. Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas a alegrarem-se e a exultarem e a não atentarem para o que se fala deles. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Inclusive, Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o código de conduta, podemos usar assim, daqueles que fazem parte do reino de Deus. Ou seja, do cristão. Está ali como deve ser o comportamento do cristão. O cristão deve se alegrar e exaltar, mesmo que falem mentira. Tem hora que não tem como se defender. Mas nós vamos ver uma atitude de Neemias aqui e por que ele teve que agir dessa forma. Podemos perceber que os judeus sofreram vários tipos de ataque dos inimigos. Os ataques dos boatos e mentiras mexem com a honra da pessoa. Existem cristãos que, pela graça de Deus, vencem vários tipos de ataque. Mas o inimigo, conhecendo suas fraquezas, apela para os boatos e mentiras. E nesse momento alguns cedem e começam a querer defender a sua honra usando armas carnais. Eu já presenciei situações assim. Infelizmente, o adversário foi tentando a pessoa e não conseguia sucesso. Aí o que ele fez? Ele mudou a estratégia. Ele tentou mexer na honra. E aí inventou, né? Usou pessoas para falar mentira, caluniar a pessoa. E aquilo que foi dito não era verdade realmente. Só que a pessoa, ela não conseguiu lidar com isso. Então isso ofendeu ela de tal forma e ela tomou uma decisão de não estar nem mais na presença do Senhor. Por causa do quê? Por causa daquilo que veio sobre ela. Pela bondade de Deus já está de volta na presença do Senhor. Mas o diabo conhece a nossa fraqueza. Então nós temos que ter cuidado. Nós não podemos defender nossa honra com armas carnais. Veja bem que a questão de Neemias não envolvia a honra dele em si, mas envolvia o trabalho que ele estava realizando. Se Neemias era um rebelde e estava ali pensando em se aclamar rei, isso mexia com o propósito que lá ele estava. É diferente. Alguém inventar uma mentira com você, do seu nome, um boato com o seu nome, quando você não está envolvido com algo que vai influenciar a obra de Deus, ou quando fazem isso que você está numa liderança. E aí sim, aí é hora de você ter que tomar uma postura. E foi isso que Neemias fez. Veja bem. Todo cristão precisa estar preparado para essas coisas sem perder sua fé em Deus. Como os boatos e mentiras acusavam Neemias de rebelião contra o império, ele dá uma resposta pública à altura. Aí sim, aí Neemias teve que se posicionar. Não é verdade. Como assim? Não tem como.
de tudo que diz e coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventa. Então Neemias precisou se defender, porque a calúnia que foi dita, a mentira que foi levantada, os boatos que foram levantados, eles iriam comprometer a obra que ele estava realizando. Não tinha a ver apenas com a pessoa de Neemias, tinha a ver com a obra que Deus colocou nas mãos de Neemias para poder realizar. Então, quando é que vamos precisar se posicionar contra boatos e mentiras? Quando esses boatos e essas mentiras forem prejudicar a obra que estamos realizando. Aí nós temos que nos posicionar. Agora, quando esses boatos e essas mentiras prejudicarem apenas a pessoa, a nossa pessoa, nós vamos deixar nas mãos de Deus e o próprio Deus vai tratar dessa causa. Isso é o que a palavra de Deus está demonstrando. Tá bom? Isso é importante sabermos. Subtópico 5. O inimigo usa como arma a astúcia. Veja bem, desprezo, escárnio, imensidade da obra, boatos e mentiras, e agora astúcia. Veja bem, os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Neemias 6, 3. Neemias não tinha medo de se posicionar. Muitos crentes nos dias atuais vivem a política da boa vizinhança. Não se posicionam para não desagradar outras pessoas. Essa é a pior coisa que podemos fazer. Todo cristão ele vai ter que tomar uma posição. E ao tomar uma posição, ele precisa estar preparado para o que vai vir. Agora, ser covarde em tomar uma posição para não sofrer nada é não entender o que o evangelho propõe para o cristão. Se ele está em Cristo, ele vai estar se opondo às coisas do mundo. E ao se opor às coisas do mundo, ele vai sofrer algumas coisas por causa disso. Agora, transigir com o mundo, querer fazer a vontade do mundo, querer agradar pessoas que estão realmente erradas, é desobedecer a Deus. Não se posicionam para não desagradar outras pessoas, acabam desagradando a Deus. Eles não querem perder a aprovação dos outros. E aqui eu posso dizer o seguinte, existem pessoas que têm necessidade de aprovação dos outros. Ela vai fazer alguma coisa, ela precisa saber se as pessoas estão aprovando. Mas vamos entender que algumas vezes tomaremos decisões, teremos que fazer algo dentro da obra de Deus que algumas pessoas não vão concordar e nós não podemos mudar a nossa posição. Tá? Mas descuidam-se da aprovação de Deus. Não podemos sacrificar a verdade em nome de agradar pessoas em tudo que elas querem. E não é isso que está acontecendo em muitos lugares? Pessoas estão pregando para agradar as pessoas. Vamos pregar uma mensagem que agrade as pessoas, que seja de acordo com o que elas querem, que seja de acordo com a vontade delas. E aí a desagradam a Deus. Deixam de agradar a Deus para agradar os homens. Realizar a obra de Deus implica enfrentarmos oposição. Você entende isso? Realizarmos a obra de Deus. Vou repetir para você entender. Realizar a obra de Deus implica em enfrentarmos oposição. Isso é importante dizer aqui. A resposta brusca de Neemias talvez pareça muito altiva diante de um convite razoável. Parecia razoável, né? Mas o cenário era desfavorável. Mas ele discerniu corretamente a insinceridade dos inimigos. Tem gente que chega com palavras tão suaves. Parece até que é verdade, mas não é. Ele não se deixou distrair por questões que desviariam suas energias da construção dos muros de Jerusalém. A obra fazia parte dos planos eternos de Deus e requeria atenção exclusiva. Ele não podia parar. Neemias tinha discernido a urgência da obra, da realização dessa obra, melhor dizendo, de reconstrução. Pois enquanto os outros exilados não estivessem no local adequado que Deus mesmo tinha lhe dado, através dos decretos dos imperadores persas, Neemias sabia que os olhos do Senhor não repousariam sobre Jerusalém, a sua cidade escolhida.
Creio que essa atitude de Neemias é um sério desafio para todos nós. Quando nos envolvemos em algum tipo de trabalho, temos que ser fiéis em nossos compromissos. A nossa dedicação deve ser única. Se fomos colocados para fazer uma tarefa, precisamos realizar ela com muito empenho. Se não estamos dispostos a realizar a tarefa, é melhor dizermos para a liderança ou quem nos colocou: eu não tenho como realizar essa obra. Do que aceitar e fazer de forma sem compromisso. Não podemos fazer isso. A nossa dedicação deve ser única. Como disse Jesus, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Lucas 6:62. Subtópico 6. O inimigo usa as armas da ameaça. Mais uma arma. Desprezo, escárnio, imensidade da obra, boatos, mentira, astúcia e agora armas da ameaça. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles. Tudo que está sendo dito aqui são coisas que nós podemos passar fazendo a obra de Deus. Temos que estar preparados para passar por tudo isso e não nos achar um coitadinho. Estou com pena de mim, eu não mereço passar por isso. Os servos de Deus do passado passaram, muitos estão passando. Não vai ser diferente conosco. Então os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem o medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Neemias 4:9. Os judeus não atacaram o samaritano, mas defenderam a sua área de trabalho. Neemias 4:13-20. Então, eles não atacaram, mas eles defenderam. Eles tiveram que usar a espada e trabalhavam com a espada. Se vier o ataque, nós vamos nos defender. Então não foi um ataque de Neemias e do povo judeu contra os samaritanos. Os samaritanos estavam ameaçando. Os judeus estariam o quê? Resistindo. E é isso que acontece com a igreja também. A igreja ataca Satanás, os demônios, quando ela faz a vontade de Deus, mas ela está trabalhando na obra de Deus. Ela não declara guerra contra o inferno, como algumas pessoas acreditam que tem que ser feito, apenas com palavras. Não, eu declaro guerra contra o inferno. Satanás que se prepare que eu estou indo com tudo. Diabo, olha. Você está indo com tudo. Você vai perder. É presunção. É arma carnal. Precisamos não superestimar o diabo, ou seja, dar para ele algo que ele não tem, nem subestimar também. Colocar ele numa posição achando que ele é um ninguém, é um nada, sendo que ele está ali para ser um opositor contra nós. E se não fosse a graça de Deus, e não fosse a ação de Deus em nossa vida através da ação do Espírito Santo de Deus, com certeza Satanás nos venceria. Lembra do que ele fez na vida de Jó, quando Deus tirou a proteção e deu limites a ele? Então não diga que você pode alguma coisa sem pensar que você só pode através da ação de Deus na sua vida. Neemias era um homem de ação, não um homem que se sentava para esperar que Deus fizesse com que acontecesse algum evento sobrenatural naquilo que competia a eles, nesse caso. Neemias sabia o sucesso da obra de Deus depende também do sobretudo de oração. Esse grande líder sabe que fé, no caso, estando orando, e obras puseram guarda, andam juntas. A oração não é um substituto da ação. Não adianta orar quando precisa também agir. Não adianta agir sem orar. Não podemos enfrentar os inimigos sem o socorro de Deus, sem a ajuda do céu. Síntese do tópico 2. O inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira e do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Faz parte do Evangelho. Vamos passar por tudo isso. Vai vir os sofrimentos, mas por causa do Evangelho. É errado eu pensar que a minha cruz é um desemprego. Isso é problema de vida humana. Isso tem a ver com a questão de eu ser humano. Agora, se eu estou sofrendo algo por causa do Evangelho diretamente, tem a ver com eu estar ali em sofrimento. Tenho que negar a mim mesmo.
tomar a cruz, seguir a Jesus. Se Jesus passou, eu vou passar também. Mas Jesus venceu para me dar direito à vida eterna. Preciso ter isso em mente. Tópico 3. Qual é o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Segredo. É uma forma de falar aqui, né? Didática. Qual é o segredo? Subtópico 1. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Eu e você temos certeza que estamos na vontade de Deus? Neemias disse aos seus inimigos, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias 2:20. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações. Provérbios 29:20. E de falarmos palavras impensadas. Salmo 106:33, Eclesiastes 7:9 e Provérbios 25:11. Podemos assim governar o nosso espírito, Provérbios 16:32. Desculpe. Assim como Neemias, precisamos ter certeza que estamos dentro da vontade de Deus. A única maneira de sabermos isso é através de estudarmos sua palavra, pois a vontade de Deus está revelada nela. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo a vontade de Deus se eu não estudo a palavra de Deus e não sei os caminhos de Deus? Para que eu saiba se estou fazendo a vontade de Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Não adianta pensarmos que só porque alguma coisa está dando certo, seja da vontade de Deus. Tem muita coisa que as pessoas estão fazendo aí que estão dando certo e que não é da vontade de Deus. Isso é importante sabermos. Não podemos usar nossos critérios para saber a vontade de Deus. Neemias passou meses orando, pois tinha conhecimento das promessas de Deus para o seu povo. E só então tomou uma decisão baseada na vontade de Deus. Subtópico 2. Os judeus venceram pela oração. Então, o primeiro, eles vencem porque eles têm certeza que estão na vontade de Deus. Segundo, eles vencem porque eles estão orando. Neemias era um homem de oração. Fazia orações longas e orações curtas. Pessoas que oram, fazem oração, tem seu momento devocional. Há momentos que ele precisa fazer orações curtas, apenas para tomar uma decisão. Ele não vai levar horas orando, porque aquele momento não dá a ele condição disso. Então, se ele já tem uma vida de oração e de obediência, ele vai fazer uma oração curta e ele vai ter uma resposta de Deus. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Houve mais um exemplo de oração aqui, tá? Sem determinar, sem ordenar, sem dar ordem a Deus, sem dizer a Deus como fazer. Olha aqui. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate. Aqui ele está colocando essas pessoas que estão se opondo à obra de Deus que ele está realizando. Então ele coloca essas pessoas diante de Deus e fala, olha o que eles estão fazendo, Senhor. Neemias 4:4, 6:14, 13:29. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu nos responder às orações. E aí nós temos várias referências, como Jó 22:27, Salmo 50:15, 46:1, Mateus 7:7, 8 e 11. Subtópico 3, devemos também orar. Então ele mostrou que eles venceram porque estavam na vontade de Deus, venceram porque estavam orando. Agora o comentarista traz essa observação, essa atitude, esse exemplo, e diz, nós também devemos orar. 1 Tessalonicenses 5:17, porque o título da lição é Como vencer as oposições à obra de Deus. Então nós também devemos orar. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola, Lucas 18:1, a parábola do juiz iníquo. Naquela parábola ali, Jesus conta aquilo tudo para mostrar só o seguinte, precisamos perseverar em oração. Paulo exortou aos Efésios a perseverar em oração e súplica no Espírito, Efésios 5:18. E os Colossenses, ele escreveu, perseverai em oração, Colossenses 4:2. O que é então perseverança em oração? Letra A, é impedir que alguma coisa nos estorve a orar. Encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina, um hábito, né?
ou de controle sobre nós próprios. Podemos pedir a Deus, Senhor, nos ajuda, me dê força, Senhor, para que eu possa ter momentos de oração, para que eu possa orar. Eu posso orar a Deus assim. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus porque estava ocupada. Não que a ocupação de Marta fosse algo errado, mas naquele momento ela precisava ter um tempo para Jesus. Tá? Lucas 10, 38 a 42. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos sobre esses obstáculos. Precisamos, inclusive, nos preparar que vai haver obstáculo. Então não podemos ser pegos desprevenidos. Se vamos fazer a obra de Deus, já sabemos dessas oposições, dos escárnios, boatos, mentiras, desprezo, astúcia, enfim, tentar nos amedrontar, nós temos que estar preparados. A mesma coisa, se nós vamos orar, nós sabemos que vai ter obstáculo. Colocou o coração, eu vou estar fazendo um período de oração amanhã pela manhã, já sabe que vai poder encontrar alguma coisa para que essa oração não seja realizada. Aí acontece alguma coisa, eu digo, não vou orar mais. Você não já sabe que vai ter oposição? Então preciso me preparar para isso. É como alguém que se prepara para uma luta. Eu preciso me preparar também. Temos que ter vitórias também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar. Ele tira a nossa vontade, fazendo-nos pensar em outras coisas também. Infelizmente, nesse mundo corrido, as coisas materiais estão sendo colocadas em primeiro lugar e, com isso, as coisas espirituais são deixadas em segundo lugar e, muitas vezes, adiadas. Porém, não podemos deixar de falar com Deus em oração todos os dias. Às vezes, a vida é tão corrida e a gente acaba fazendo isso, mas nós não podemos fazer isso. Na oração, adoramos e louvamos a Deus. Confessamos nossos pecados. Rendemos graças a Ele pelas bênçãos concedidas. Intercedemos pelas pessoas e oramos por nossa vida espiritual, ministerial, que é o serviço que prestamos na obra, não quer dizer que seja do ministério em si, cargo, como um obreiro, mas ministerial, algum ministério que Deus nos deu, física, mental e emocional, sentimental, profissional e etc. Então a oração ela vai cumprir todos esses campos, aí, essas áreas. Letra B, é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração, nós precisamos persistir em orar. Daniel orou 21 dias. É claro que esse caso de Daniel aqui é um caso à parte, né? Não temos outro exemplo, mas podemos tirar o princípio da perseverança de Daniel. Não quer dizer... Porque é muito comum acontecer o seguinte. Porque Daniel orou 21 dias e teve resposta, as pessoas querem, vamos fazer a campanha de Daniel, 21 dias de oração. Porque Deus respondeu a Daniel em 21 dias, Deus também vai nos responder em 21 dias. Isso não quer dizer nada. Esse foi o modo operante de Deus na vida de Daniel naquele momento. Mas isso aconteceu com Daniel. Agora, o que eu posso tirar de exemplo deste momento de Daniel, desta passagem bíblica? A perseverança de Daniel, a fé de Daniel. Isso eu posso tirar. Agora, se Deus vai responder em 21, em 10, em 15, em 30, em 2 meses, em 5 meses, em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos, aí é Ele que sabe. O problema é nós marcarmos data para Deus responder às nossas orações. E acabamos enganando o povo, porque fazemos campanha determinando coisas que Deus não determinou, dizendo que Deus vai fazer coisas que Ele não disse que vai fazer. E o povo se sente frustrado e vai desanimando. E daqui a pouco muitos desistem. Então Daniel, sim, orou 21 dias. Temos aqui um exemplo de perseverança, de fé temos. E veio a resposta de oposição, de vir até o desânimo, vai vir o desânimo. Quem pega um propósito de orar vários dias, no primeiro, no segundo, no terceiro, as coisas podem até... Antes vai vir várias coisas para tentar com que aquele propósito não aconteça. Depois que nós iniciamos, o que vai acontecer? Depois que nós iniciamos, aí você ora o primeiro, o segundo, o terceiro, parece que está tudo bem, né? Daqui a pouco começa a vir algumas coisas de novo. E nós vamos ter que perseverar. Nós vamos ter que persistir em oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorara porque os espíritos malignos tinham
impedido a resposta. Daniel capítulo 10, versículo 11 a 14. Olha aqui outro exemplo. Não quer dizer que todas as vezes que a resposta demora é porque espíritos malignos estão impedindo a oração. Mas vai ter gente que vai ensinar isso. Não, a resposta não está vindo porque o diabo está impedindo. Então você precisa começar a falar com o diabo. Diz, diabo, eu te determino, eu decreto que você saia do meu caminho. Nós temos que ter cuidado que a oração sempre foi usada para falar com Deus e não para falar com Satanás. Então, quando uma pessoa está ali oprimida, nós dizemos, em nome de Jesus, sai. Mas isso aqui é uma ordem que nós estamos dando, porque Jesus nos deu essa condição de dar essa ordem. Mas nós não oramos para falar com o diabo. Então, temos que ter em mente isso. E às vezes as pessoas estão achando que o diabo está impedindo, e às vezes não é o tempo, não chegou a hora. Então temos que ter discernimento até para isso. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. E aqui não tinha diabo nenhum, tá entendendo? Persistir em oração é permanecer orando mesmo em caso de oposição ou aparente demora em obtermos a resposta. Pode haver momentos que o diabo quer colocar, os demônios querem colocar desânimo em nós para não orarmos? Claro, claro. Mas não quer dizer que a demora na resposta tem a ver com a oposição do inimigo sempre. Porque nós temos que entender que existe um Deus poderoso que é muito mais poderoso do que qualquer demônio. E que quando chegar o momento de responder, ele vai responder. C. É orar até que venha a resposta. Nós não só oramos, nós não só persistimos em oração, nós oramos até que a resposta venha. Devemos orar até que... Isaías 62, 8, Lucas 24, 49. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. Veja que no caso de Paulo, e nem de Jesus, veio a resposta como eles esperavam. Ainda tem essa também. E às vezes nós achamos que só porque estamos orando, Deus tem que responder da forma que nós queremos, da forma que nós esperamos. Não. Às vezes a resposta vai vir de outra forma, tá? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e versículo 9. Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. 1 Reis 18, 43 a 45. E os discípulos perseveraram, tá? Os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Atos 1, 14, 2, do 1 ao 4. Ordem de Jesus, e eles assim perseveraram. Letra D. É uma prova de que o espírito de oração opera em nós. Tá? Temos várias referências bíblicas aí. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos. Enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. Nós podemos orar também enquanto estamos fazendo as nossas tarefas diárias. Nada impede, tá? O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do corpo. Isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Porque tem pessoas que acham assim, eu só vou estar orando se eu estiver de joelho. E aí perde estar em momentos de oração em outras ocasiões. Ele pode estar orando também em pé. Às vezes ele pode ter uma necessidade de fazer uma oração deitado. E aqui eu não estou falando de comodismo. Quando nós ajoelhamos, nós estamos mostrando reverência a Deus. Mas veja bem, eu posso colocar o meu joelho no chão e orar ao Senhor e as minhas atitudes no meu dia a dia não ser uma atitude de reverência a Deus. Como eu posso não colocar meus joelhos no chão e ser um cristão reverente. Então, o simples fato de colocar os joelhos no chão não quer dizer nada. Eu preciso estar de joelhos também a minha vida. Não só o meu corpo físico, mas o meu todo. Reconhecendo quem Deus é. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Amém. Então, não deixe de orar só porque você não pôde estar de joelho em nenhum momento. Ore no momento do seu trabalho, ore fazendo alguma tarefa, você pode levar seu pensamento a Deus.
Em qualquer lugar que você estiver, você pode falar com Deus. Síntese do tópico 3. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse a sua missão. Então, ele tinha certeza que o Senhor tinha enviado, ele sabia que Deus o havia chamado. Eu preciso ter certeza do chamado que Deus me deu. Eu preciso ter certeza. Se eu não tiver certeza do chamado que Deus me deu, eu vou estar variando, eu vou estar ali oscilando, vamos dizer assim, melhor. E também estar em oração, pedindo a Deus que me ajude, que me oriente, que me conduza. Isso tudo é muito importante. Chegamos à conclusão para a glória de Deus. Podemos concluir afirmando que para vencermos as oposições, a obra de Deus é necessária. Então vamos ver. O que é necessário para vencermos as oposições à obra de Deus? De uma forma resumida. Entender que nossos inimigos são as potestades do mal. Então não são as pessoas. Que nossas armas não podem ser carnais e sim espirituais. Não adianta bater boca com pessoas, se opor a pessoas, porque as obras são espirituais, porque não é as pessoas, mas quem está por trás influenciando. Que o inimigo usará várias coisas para atingir nossa fé, como desprezo, escárnio, tamanho da tarefa, boatos, mentiras, astúcia e ameaças. Todo cristão precisa se preparar para passar por isso. Pastor, mas eu não tenho passado por todas essas coisas, mas precisamos estar preparados, porque vai vir. De uma forma ou de outra, uma vez pode vir um desprezo, uma hora pode vir um boato, uma hora pode vir uma ameaça, enfim. Não podemos deixar de confiar em Deus e de fazer a obra de Deus por causa dessas coisas. Não é porque eu estou obedecendo a Deus que Deus vai me livrar disso aqui, não. Vai acontecer. Uma hora ou outra vai estar acontecendo. Tá? Prosseguindo. E que precisamos ter certeza de estarmos na vontade de Deus, como foi o caso de Neemias, e para isso devemos estudar e meditar na sua palavra e buscarmos a Ele sempre em oração. Devemos estar cientes que sempre haverá oposições. Sempre. Sempre. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. As oposições vão acontecer, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É maravilhoso sabermos disso. É maravilhoso podermos dizer isso. Por quê? Porque o Senhor é aquele que tem nos ajudado, que tem nos fortalecido. Na próxima lição, nós vamos estar estudando sobre provai se os espíritos são de Deus. Lição de número 10. Nessa lição vai ser falado muito sobre o dom profético, como ter discernimento, como saber se é o Senhor ou não é o Senhor que está falando. É uma lição muito importante que devemos acompanhar. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer por esta aula, Senhor. Aplica as verdades que foram ensinadas aqui ao meu coração e ao coração de todos aqueles que assistiram a esta aula. E que o Senhor possa transformar as nossas vidas. E que possamos vencer, Pai querido, os obstáculos, as oposições, para realizar a Tua obra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.